Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil do canal e blog Moda by Nil e no vídeo de hoje eu vim responder a uma menina, vou buscar o nome agora dela. Fui buscar o nome dela aqui, ela me perguntou assim, ela me fez um comentário assim: Nil, fala sobre seu espanhol, por favor, como você aprendeu e tudo mais. Lavínia Cardoso, beijo Lavínia. Eu achei ótima ideia porque eu já queria falar um pouquinho assim de como eu aprendi espanhol e tudo mais. Eu assim, gente, não sou assim a fluente nota 1000 em espanhol, mas assim, eu moro aqui há quase 10 anos, ou 10 anos? Há 10 anos, eu moro aqui há 10 anos, agora em março, dia 14 de março, tem 10 anos que eu moro aqui na Argentina. E conheço meu marido já há mais de 18 anos, então eu tive que começar a aprender, né, falar espanhol. Assim, quando eu tinha uns 15 a 17 anos, eu lembro que meu padrinho perguntou: Nil, você não quer aprender um idioma? É bom, é legal aprender o idioma. Falei, eu queria sim. Aí ele me perguntou: que idioma você quer? Inglês? Eu falei, não, inglês não. Eu tenho trauma de inglês, gente, não consigo, acho muito difícil. Acho bonito, mas acho muito difícil. E aí eu falei, não, eu queria o italiano ou espanhol. Tava mais pra italiano porque na época meu pai tinha um CD de Renato Russo, todo em italiano, cada música linda, umas músicas de Laura Pausini, que ele cantava em italiano, umas músicas de Débora Blando, que também cantou em italiano. Eu adorava esse CD, era todo italiano, tinha as letras da música, eu ficava olhando e cantando, não entendia muito, né, mas achava a pronúncia a coisa mais linda. Então eu fiquei aí de estudar ou italiano ou espanhol, que eu achava muito parecido. Aí, tipo, ano seguinte, eu com 18 anos mais ou menos, eu conheci meu atual marido agora, né? E ele, que é argentino, falava espanhol, eu tinha que aprender espanhol. A gente se conheceu no ônibus, vou deixar aqui o link da história de como eu conheci meu marido, que muita gente gostou, todo mundo quer a segunda parte, a continuação da história, depois eu gravo outro vídeo, tá bom, gente? E aí no ônibus a gente teve que falar, eu não sabia nada espanhol, nada. E nem ele muito português, apesar que ele estudava um pouquinho já português. Mas a pessoa aprende legal mesmo quando vai para outro país e conversa, tem contato com pessoas que falam o idioma nativo e tudo mais. Aí foi a história toda que eu já contei no outro vídeo, que eu comecei a namorar o meu marido, né? E eu tive que aprender, eu não entendia muito. Ele me ligava, me escrevia carta, eu não entendia as cartas. Não entendi o que ele falava, a gente ficava 1h30 para entender, sei lá, uma frase. Era muito engraçado. E aí, o que eu fiz? Eu procurei uma professora de espanhol, só que uma professora argentina. Procurei no classificado do jornal lá em Salvador, na época que em 2008. 2008 não, 98, 1998, eu tinha 18 anos, tenho 37 agora. Procurei classificado, tinha a professora de espanhol nativa, opa, essa, argentina. Aí eu, maravilha, porque eu não queria, sei lá, tinha meio preconceito assim, não queria brasileiro ensinando. Eu queria uma pessoa do lugar, da Argentina, claro, de preferência, né, porque eu tava namorando um argentino, pra me ensinar com todo o sotaque direitinho, jeitinho, as gírias do país. Eu queria isso, entendeu? Eu não queria só aprender espanhol. Aí fui, encontrei ela começou a me dar aulas 1 hora por semana, era o que eu podia pagar na época, não tinha dinheiro. O bom seria muito mais horas por semana, né? Mas eu só podia pagar 1 hora por semana. Lembro que eu acho que era R$6 a hora. Naquela época, ó, faz quantos anos? 18 anos? Sei lá, quantos anos faz? Era R$6 a hora. Ela acho que até hoje dá aula de espanhol em particular. Ou o aluno vai na casa dela ou ela vai na casa do aluno. Então eu comecei a aprender com ela, só que assim, ela tinha um livro que era, como a maioria dos professores ensina, acho que todos, mesmo os nativos de outros lugares, ensinam o espanhol da Espanha, que é diferente do espanhol aqui da América Latina. Aqui, por exemplo, na Argentina, então, usa vos, para você, usa a palavra vos, é com V, só que eles, o V, que aqui chama B corta, eles tratam como B, como o nosso B, que é aqui a B larga. Então, aqui só na Argentina, acho que no Uruguai se trata a pessoa em vez de você, chama vos. Depois, outros países, Chile, outros lugares aqui que falam espanhol, trata como tu, né? Em vez de você, fala tu. Então, toda a frase, toda a oração muda. Então, ela começou a me ensinar, mas com lá da Espanha, que é mais diferente ainda do que a América Latina, é usted, pra você, e vai mudando toda a oração, toda a frase, toda a fala, né?
Então eu falei a ela, ó, Soledad, o nome dela é Soledad. Eu quero que você me ensine, tava tudo bem, as apostilas ali de acordo com o da Espanha, mas você me diz também como é que fala na Argentina. Então ela foi me explicando assim. Eu lembro que eu levava as cartas do meu namorado na época, né, que é meu marido agora, pra ela me traduzir alguns trechos da carta que eu não entendia, porque ele também escrevia palavras daqui, tipo, como palavras coloquiais daqui, não digo nem gírias, palavras coloquiais que só usa aqui. Então ela ia me dizer, como ela era argentina, ela sabia perfeito e ela morava lá. Então, sabia perfeito. Então foi assim que eu fui aprendendo. Aí já as conversas no telefone já foi um pouquinho melhorando, as cartas que eu escrevia já foi... Apesar que eu escrevia pra ele em português, hein? Mas aí eu já fui entendendo um pouco mais. Foi aí quando a gente foi pra São Paulo, que teve o nosso filho, ele falava comigo em português e eu também em português. Quando nasceu o nosso primeiro filho, ele começou a falar em espanhol em casa, comigo e com Lucas, para que ele aprenda também espanhol, de mim em português e dele espanhol. Então, a gente até hoje aqui em casa é assim, eles todos falam espanhol, eu falo português e a gente se entende, porque todo mundo entende, todos entendem português, né? Meu marido e meus filhos entendem, eu falo em português tudo e eu entendo eles falar espanhol. Então, só que aí com essa professora eu aprendi legal, só que não é a mesma coisa que vir morar aqui. Antes disso de eu vir morar aqui, eu fiz um curso de secretariado em São Paulo, era 1 ano, e tinha, dentro das matérias, tinha inglês e espanhol. Inglês eu continuei sem saber nada, passando assim limite com a média que precisava. E espanhol eu tirava 9, 10, 9, 10. O professor era brasileiro, mas ensinava o espanhol da Espanha, claro. Super bem. Que, gente, eu falo assim, o espanhol da Espanha. Você pode aprender o espanhol da Espanha, vai aprender o grosso, mas assim, coisinhas, palavras... Tem algumas coisas que cada país fala diferente, entendeu? O Chile vai falar de um jeito, a Argentina vai falar de outro jeito, Equador, Paraguai, Uruguai, Espanha, cada um vai falar de uma forma. Mas assim, a maioria das coisas, 80%, é espanhol, não tem outra. Você pode aprender que fale lá da Espanha. Então aí eu aprendi um pouco mais esse ano fazendo secretariado com o professor aí, né? Também tinha meu marido em casa que só falava espanhol por causa do meu filho. Só que ainda eu vinha sempre passear aqui na Argentina e com isso eu fui escutando, ouvindo mais, né, tipo, eu vim uma vez primeiro, antes dos meus filhos, antes de casar, vim 1 mês aqui, então já me assustei um pouco porque os argentinos falam muito rápido e você com idioma novo para entender, lendo é bem mais fácil do que escutar ou falar. Então eu ficava um pouquinho assim que não entendi, um pouquinho não, mesmo com as aulas lá da professora, com o curso de secretariado, eu chegava aqui, meu Deus, não entendo quase nada, entendia pouca coisa. Até que foi o dia que eu vim morar aqui que eu aprendi muito mais. Eu já entendia muito, tinha ouvido já melhor por meu marido falando com meu filho, mas ainda não era legal. Quando eu vim morar aqui, que aí foi que aprendi legal mesmo, que eu via palavras novas, eu perguntava o que é isso. E aí eu me dizendo, e hoje eu me considero que falo espanhol. Eu não fiz um curso assim a mais, só esse lá com a professora argentina em Salvador, e depois no curso de secretariado, que tinha essa matéria espanhol, e de escutar meu marido falar em casa. E quando vim morar aqui, quando você vai morar no país, gente, que aprende muito mais. Então foi eu morando aqui na Argentina que eu aprendi melhor. Mesmo assim, tem coisinhas que eu ainda erro, eu sei que eu erro, entendeu? Ou não uso todo o vocabulário que eu sei que existe, que eu escuto, mas não consigo introduzir, colocar todo o vocabulário que eu poderia colocar. Mas assim, me defendo super bem, vou nas reuniões do colégio, já estudei aqui, moda aqui, tipo, aprendi super bem o que a professora falava, aliás, tirava 8, 9, 10 nas provas, nos trabalhos, tipo, fiz vários cursos depois de modelagem, de tudo aqui e, tipo, entendo espanhol super bem, consigo escrever, consigo falar, só que tem errozinhos, tipo, sabe, errinhos de falar, ou não uso, não estendo mais o vocabulário, podia ser melhor o vocabulário, um pouquinho mais, só que isso é com o tempo, ou eu vou ficar aqui mesmo. Então, se vocês quiserem depois em outro vídeo que eu fale um pouquinho as palavras em espanhol, tipo, vocês querem viajar, querem saber como cumprimentar uma pessoa, como falar, sabe esse basiquinho do espanhol, eu posso estar fazendo esse vídeo, tá bom, gente? Então, beijão e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!